Quando Jesus viu Pedro pela primeira vez, apresentado por André, por João, Jesus disse: Tu és Simão, mas tu te chamarás Cefas, pedra. Por que Jesus mudou o nome de João para pedra, Cefas? Poderia ter dado outro nome. Poderia ter chamado de cedro, alta árvore, né? Poderia ter chamado de mar, estrela. E Jesus escolheu o nome de pedra. Eu fui procurar por que Jesus escolheu exatamente o nome pedra. Evidentemente, Jesus não me falou, mas deu para entender. Por que a pedra? Qual é o significado da pedra? Nosso Senhor não mudaria o nome dele à toa. Tem um significado. E como os nomes escolhidos por Deus são aquilo que significam, então, escolher o nome de Pedro ou pedra para Simão era algo assim muito importante e muito significativo, não só para Pedro, mas por tudo que ele seria na missão que Cristo deixaria à igreja aqui na terra. Então vejamos o que é a pedra, o que era a pedra no Antigo Testamento e por que Jesus usa o nome pedra. Já nas culturas mais antigas, a pedra sempre teve um significado de algo que tenha um contato com o divino. Não é à toa que as antigas culturas, até de outras religiões, faziam sempre monumentos à divindade, monumentos com pedras, pedras que se levantavam, pedras que simbolizavam. E em todas as culturas a pedra sempre foi um sinal do contato da divindade com o ser humano. Os altares eram feitos sempre em pedra, os monumentos e as estátuas sempre mais significativas em pedras. Nós vamos ver lá na Ilha de Páscoa, no Chile, aqueles monumentos que até hoje não se sabe de onde que surgiram, mas são de pedra. Nos povos mais antigos, sempre aqueles monumentos, pedras, muitas vezes esculpidas, outras vezes com escritos. Vamos ver pedras aqui na América, os astecas, aquele grande monumento de pedra, nos altares de pedra, tudo com pedra. Mas vamos pegar na linguagem bíblica como era o uso da pedra, né, no Antigo Testamento. Aí pegamos lá, quando Jacó foge do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, e ele vai na direção da casa de Labão, como seu pai e sua mãe o tinham indicado, e ele, no meio do caminho, ele vai dormir. E ele escolhe para dormir exatamente uma pedra. E naquela pedra ele adormece e tem uma visão, um sonho que seria uma visão, em que vê uma escada, nós conhecemos como escada de Jacó, uma escada que vai da terra ao céu com anjos subindo e descendo. E na escada, no final, Deus fala a Jacó, abençoando, dando a bênção para ele e dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Jacó, quando acorda, Jacó pega óleo e derrama óleo sobre aquela pedra e dá o nome de Betel. Este lugar se chamará Betel, que quer dizer casa de Deus e porta do céu. Era pedra, Betel, simbolizando ali o ponto em que Deus estava se comunicando com Jacó, dando-lhe a bênção e prometendo uma grande prosperidade e a bênção para todo o mundo. E nós sabemos por quê, porque de Jacó vem o próprio Jesus Cristo. Mas vamos adiante e vamos chegar com o povo hebreu saindo do Egito e indo exatamente do Egito para a terra prometida. No caminho falta água e o povo começa a murmurar contra Moisés. E Deus então manda Moisés bater com o seu bastão exatamente numa pedra. E daquela pedra brota água em abundância. E São Paulo,
quando explica a respeito daquela pedra, ele diz que aquela pedra representava o próprio Cristo. Aquela pedra era Cristo, diz São Paulo. Assim como daquela pedra brota água em abundância, que alimenta todo o povo e dá ao povo, né, sacia o povo em sua sede, e inclusive os animais, assim também o próprio Cristo, dele brota rios de água viva, que sacia todo ser humano, que na verdade são as graças que vêm de Cristo, trazidas a nós pelo Espírito Santo. Mas vamos adiante, caminhando rumo à terra prometida, e nós vamos ver Moisés subindo num monte de pedra também, no Monte Sinai, e lá Deus vai falar ao povo, ao seu povo, e vai dar os mandamentos. E onde Deus escreve os mandamentos? Em 2 tábuas de pedra. Vai lá. Aquelas tábuas de pedra, para que os homens não colocassem na areia, mas na pedra, exatamente mostrando que o ser humano deve buscar viver aquela lei de Deus escrita na pedra. Santo Tomás explica que a pedra tem uma certa representação do próprio Deus pela sua firmeza e pelo fato de ser inquebrantável, ou seja, ela ser forte, mostra essa força de Deus. Tanto que ela, com a lei de Deus inscrita, ela, não digo que amolece, mas ela se torna assim mais palpável e mais próxima do ser humano. Porque a lei de Deus não é uma lei que amordaça, mas uma lei que torna livre, nos torna livres, e uma lei que vem com o seu amor. Por isso nós vamos ver o profeta dizer, em nome de Deus, tirarei de vós um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. O profeta Isaías, falando da pedra, diz, fala de uma pedra rejeitada, aquela pedra da contradição, a pedra que os homens rejeitaram se tornou a pedra da contradição, ou, em outras traduções, como vai dizer Jesus, a pedra angular. Nos Salmos, nós vemos muito Davi falar das pedras, quando ele diz, compara a pedra ao próprio Deus. O Senhor é meu rochedo e minha salvação. O Senhor é meu rochedo e meu refúgio. O rochedo que me fala, o rochedo que me guia. Então, em vários salmos de Davi, nós vemos Davi falando, aplicando o rochedo ao próprio Deus. Um rochedo que salva, um rochedo que guia, um rochedo que é refúgio, rochedo que orienta, sempre Deus comparado ao rochedo. Um rochedo com toda essa firmeza. E Davi lá nos seus salmos vai mostrando isso. Chegamos, pois, então, ao Novo Testamento. E para nascer, aqui, como homem, o Filho de Deus se faz homem, e ele escolhe para nascer exatamente dentro de uma pedra. Nasce numa gruta, dentro de uma pedra. Que bonito isso, né? Depois, Jesus fala que vai construir a sua igreja. Quando ele diz, Pedro, tu és Pedro, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas ele, numa das parábolas, ele diz que o homem prudente é aquele que constrói sobre a rocha, porque vem as intempéries, vem os vendavais, e a rocha é tão firme que a casa não cai. Se o homem constrói sobre a areia, qualquer vendaval que vem derruba a casa. Portanto, Cristo é esse construtor que constrói a sua casa, que é a igreja, sobre a pedra, sobre a rocha. São Pedro vai nos falar de que nós somos pedras também, somos pedras vivas, que construímos a igreja de Deus como pedras. Jesus fala que ele também é essa pedra, que sobre aquela pessoa sobre quem cair essa pedra, será esmagado. Aí ele já está falando dele mesmo. Usei todas essas citações para mostrar para vocês que quando Cristo chega para Pedro, para Simão, e diz, tu te chamarás pedra, ou seja, Jesus estava colocando todos esses sentidos da tradição humana e todos esses sentidos do Antigo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer que todos esses sentidos
de que eu acabei de falar, eles estão ali resumidos na pessoa de um homem, que é a pessoa de Simão. Tu te chamarás Pedra. E é exatamente isso que ele fala no evangelho de hoje. Tu és Simão, filho de Jonas. Interessante. Bar Iona significa filho da pomba, ou seja, pomba aí representa o Espírito Santo. Mas não vamos tratar disso agora. Mas ele dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, eu edificaria a minha igreja. Então a sua igreja é como se fosse uma casa, edificada por ele, sobre a pedra. E se nós pegamos Pedro nos chamando de pedras vivas, Cristo vai edificar a sua igreja conosco, que somos essas pedras vivas, sobre uma base, sobre uma rocha, que é a figura de Pedro. Vamos ver então, Pedro muitas vezes chega para Jesus com uma ideia mais ou menos mais humana e chama a atenção de Jesus por causa da paixão, e Cristo diz, vai para trás de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens, tu me negarás. Então Pedro, como homem, aí Simão nega, interessante, Simão nega Jesus 3 vezes, e depois da ressurreição, Jesus os encontra no lago de Genezaré, chama Simão Pedro, e diz, Simão, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, então agora investe a Pedro do primado sobre os apóstolos e sobre a igreja, e diz para ele, apacenta os meus cordeiros. 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Notem que Cristo deu o poder de apacentar a todos, mas só a Simão Pedro, sobre quem ele constrói a igreja, ele vai diretamente e fala de modo uniforme, tu apacenta as minhas ovelhas, tu apacenta os meus cordeiros, tu apacenta. É muito significativo isso, e nós vamos ver depois da ressurreição de Cristo, os 2 discípulos vão ao túmulo. O discípulo João chega na porta e não entra. O discípulo Simão Pedro chega na porta e entra. E ele entra e constata, vendo o sudário, e ele acredita. Então é interessante, chega o discípulo João, mas depois tem que chegar Pedro, para confirmar os outros na fé. E quando os discípulos de Emaús voltam para Jerusalém, e chegam, vimos o Senhor no caminho, tal, e conta como foi. Ele disse, sim, ele apareceu a Pedro. Por quê? Porque Pedro era especial. E tinha que aparecer a ele, porque ele que confirmaria os outros na fé, como Cristo disse, tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Pedro já tinha essa responsabilidade de confirmar na fé e confirmar na ressurreição, porque toda a nossa fé se fundamenta na ressurreição de Cristo. Mas vamos adiante, quando Jesus aparece, a Madalena diz, ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que eu os encontrarei na Galiléia. Pedro tinha um tratamento especial do Senhor, que Pedro tinha que confirmar os outros na fé. Quando Cristo vai ao céu, manda o Espírito Santo, em Pentecostes, estavam todos em oração, todos receberam o Espírito Santo, e quem toma a palavra em primeiro lugar, em nome da igreja, para fazer a primeira pregação? Pedro. E pega e toma a palavra com firmeza, chama a atenção, né, dos varões israelitas, como ele diz lá, o povo que estava lá em frente à casa, em frente ao cenáculo, a nova Sião, como nós conhecemos. Pedro então toma a palavra e diz, vocês condenaram, vocês têm que se arrepender, e ele é quem diz o que é que precisam fazer, arrepender-se e serem batizados. E assim fizeram. É Pedro quem primeiro vai batizar os gentios, acolhe a primeira família gentia, a família de Cornélio. É Pedro quem vai com João, e ele vai presidindo lá na Samaria para dar o Espírito Santo para aqueles que tinham sido batizados antes, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo.
É Pedro quem, no ano 55, mais ou menos, acolhe o pessoal em Jerusalém, para o concílio de Jerusalém, e ele toma a palavra, embora sendo Tiago o bispo de Jerusalém, e a decisão, então, é anunciada por ele. Quando Paulo se converte, Paulo diz: eu fui a Jerusalém, videre Petrum, para ver Pedro e confrontar os dois evangelhos, e viu que o meu evangelho era o evangelho de Pedro. Pedro, então, que preside, Pedro que está à frente, Pedro que cuida, porque Pedro se tornou assim, investido pelo próprio Cristo, o chefe da igreja, a base sobre a qual Cristo construiu a sua igreja. Por isso a igreja de Cristo tem Pedro como chefe. Pedro prega primeiro lá na Palestina, depois Jerusalém, depois vai para Antioquia, depois em Antioquia foi quando os discípulos de Cristo são chamados de cristãos. Pedro depois então vai para Roma. E lá em Roma ele é preso, evidentemente, depois de um grande tempo de pregação. Ele é preso juntamente com São Paulo e no ano 67 ele é condenado à morte por Nero, que havia colocado fogo em Roma e condena os cristãos como culpados. E Pedro aí é condenado à morte, foi condenado a ser crucificado, não quis ser crucificado como Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo é levado para Via Ápia, separado de Roma, e lá é degolado, porque ele era cidadão romano, não podia ser crucificado. Pelo menos a história nos conta assim. E de qualquer forma, Pedro morre exatamente em Roma, é sepultado ali no túmulo, o seu túmulo fica ao lado do Circo de Nero, depois foi transladado para a Basílica de São Sebastião, depois volta, e ali é colocado por Constantino, exatamente no lugar onde hoje está o altar da Basílica de São Pedro. Exatamente, o altar está em cima do seu túmulo, uns 3 ou 4, não me lembro agora bem, andares abaixo. Eu tive a graça de celebrar diante do túmulo de São Pedro. Mas São Pedro morre, e o seu sucessor em Roma, São Lino, depois Anacleto, que morre também, Lino martirizado, Anacleto, Evaristo, Clemente, e vem até hoje o Papa Francisco. E assim a igreja tem essa sucessão, não só a sucessão apostólica pelo poder de ordem, mas cada bispo como sucessor dos apóstolos, mas a sucessão do poder de jurisdição sobre toda a igreja na pessoa de Pedro e de seus sucessores até os dias de hoje. O Papa é, pois, o sucessor de Pedro, o Romano Pontífice, que tem o poder sobre todos e sobre cada um dos fiéis. E quando Cristo diz que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, Cristo nos falava ao Pai e pedia ao Pai esta unidade na sua igreja. Em que consiste essa unidade? Consiste numa unidade de fé. Todos temos que crer a mesma fé dos apóstolos, que receberam essa fé de Cristo para transmiti-la para nós. Todas as verdades que Cristo ensinou, tudo isso é transmitido para nós e vem para nós, é transmitido pela igreja, que tem como fontes a Sagrada Escritura, aquilo que foi escrito pelos evangelistas, aquilo que foi escrito pelas cartas dos apóstolos, São Paulo, sobretudo, que escreveu várias cartas, pois alguns escreveram, Cristo não escreveu, também não mandou que escrevesse, mas a necessidade fez com que fossem escritos, vários escritos, inspirados pelo Espírito Santo. A igreja definiu, porque foram escritas muitas coisas, a igreja definiu, inspirados pelo Espírito Santo, foram esses que nós temos na Sagrada Escritura, que é um livro que tem histórico, autêntico e veraz. E aí temos como fonte da revelação justamente com a tradição
que é tudo aquilo que Cristo ensinou, que foi transmitido para nós de modo oral, como diz São Paulo a Timóteo, tudo aquilo que eu transmiti, transmite também aos outros. Isso, e tenete tradiciones, diz aos Tessalonicenses, guardai as tradições que eu vos transmiti. Traditio vem de tradere, entregar. Eu recebi e eu entreguei fielmente. A igreja, guiada pelo Espírito Santo, faz isso para nós hoje. Então, a unidade da igreja é essa unidade na fé. Nós temos a mesma fé que nós recebemos dos apóstolos até hoje. E isso é guardado pela igreja, evidentemente guiado pelo Espírito Santo. Nós temos unidade de culto, ou seja, unidade de sacramentos, porque Cristo morreu por nós, mas nos deixou os meios de salvação. E esses meios de salvação que nos santificam são os sacramentos da igreja. Então, nós nos tornamos cristãos pelo batismo, crescemos como cristãos na crisma, somos alimentados pelo próprio Cristo na Eucaristia, recebemos o perdão nas nossas quedas pelo sacramento da confissão ou reconciliação, o sacramento da penitência, somos fortalecidos nas nossas doenças pela unção dos enfermos, nos colocamos a serviço dos irmãos para levar Cristo através do sacramento da ordem, nos unimos para formarmos novos cristãos pelo sacramento do matrimônio. Quer dizer, todos esses meios de salvação e santificação Cristo deixou para a igreja, o que nós conhecemos como 7 sacramentos. Então, a unidade da igreja nos sacramentos está aí. Mas existe uma unidade na igreja que é a unidade também de disciplina ou de condução para o céu, que é o que nós chamamos de unidade de governo. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza, diz Jesus. Então, essa unidade de governo está em termos a certeza de que aqueles que foram colocados para nos guiar para o caminho do céu, eles nos guiam para o caminho do céu. E isso precisa ter, então, uma unidade. A igreja não é uma república. A igreja, ela representa Cristo, é a presença de Cristo para nós aqui na terra. É Cristo que ensina, que santifica, que nos orienta, que nos guia, no seu tríplice munus de sacerdote, profeta e rei, que é Jesus. E essa presença visível de Cristo aqui na terra é através da igreja, que é a sua presença visível. Mas para ver esta unidade, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, Cristo deixou um centro, em princípio e fundamento da unidade na pessoa de Pedro e na pessoa dos seus sucessores. Esta é a pessoa do que nós chamamos de Papa. Na verdade, o nome Papa significa papai, é o Pai comum, é o Pai único que é vigário de Cristo. Como dizia Santa Catarina de Sena, o doce Cristo aqui na terra, que é o Pai comum, né? Aquele que é princípio e fundamento da unidade. Mas para que ele fosse princípio e fundamento da unidade, Cristo deu a ele privilégios, do ponto de vista, privilégio no transmitir a fé. Por isso, a infalibilidade pontifícia não está, evidentemente, a gente não pode confundir infalibilidade do Papa com impecabilidade do Papa, nem com indefectibilidade do Papa. O Papa tem defeitos, o Papa peca, então se confessa. Quando ele chegou no Rio aqui, a primeira coisa que ele perguntou, tem um padre aqui que fala espanhol ou italiano, quero me confessar, ele sempre se confessava. E assim sempre foi na história. Mas, quando fala infalibilidade, é no ensino. Quando fala como doutor comum, o doutor da igreja, quando obriga na doutrina aquilo que ele está falando, quando fala verdades de fé e de costumes, só nisso que ele é infalível, quando são verdades, define verdades de fé e de costumes para sempre, e quando se fundamenta na Sagrada Escritura e na tradição. Aí o Espírito Santo não deixa que ele erre. Por quê? Porque ele vai nos conduzir para que nós não caiamos no erro. Por isso todos nós devemos estar unidos ao Santo Padre, o Papa. Uma separação deste princípio e fundamento de unidade é para nós um suicídio do ponto de vista moral
e espiritual, porque afastar-se daquela garantia que nós temos de que estamos unidos à Igreja de Cristo. Por isso, Santo Tomás chamava de cismático todo aquele que desobedecia ao Romano Pontífice e não queria comunhão com ele e não queria comunhão com aqueles que estavam em comunhão com ele. Daí, chamar de cismático. E nós vimos a história da igreja, quantos se separaram da sé de Pedro, muitas vezes por orgulho, por vaidade ou por motivos políticos, isso não importa. O que importa é que ele é o princípio fundamental da unidade e separar-se do Romano Pontífice. E o Romano Pontífice não é algo assim irreal. Estou com o Papa, mas não estou com o Papa X. Espera aí, não é irreal, tem que ser algo concreto. É concreto. A igreja ela é concreta, ela é real, está aí. Não é uma igreja dos sonhos, é real. Como a nossa família, cheia de defeitos, dificuldades, limitações, mas aquela família ideal é a família do nosso sonho. Eu não posso dizer, eu sou membro da minha família ideal, eu sou membro da minha família real, com meu pai com dificuldades, minha mãe comigo, etc. Não importa, é a minha família. Eu não posso dizer que eu não sou dela, ou não posso dizer eu não quero saber dela. Eu quero fazer uma coisa diferente, como se fosse outra família. Não é assim. A minha família está ali. E assim é a nossa Santa Igreja. E por causa disso, dessa rejeição, por vários motivos, como eu disse, muitos se separaram. E muitos pegam a Sagrada Escritura e ensinam, falam até com, acredito que com reta intenção, mas se separa desse princípio e fundamento da unidade, vai cair nos descaminhos, porque daí a gente vê a multiplicidade de grupos cristãos por toda parte, todos pregando o mesmo Jesus. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer aquilo que ele disse na última ceia, que eu já disse aqui hoje, que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. E essa unidade, evidentemente, só vai ocorrer quando houver essa unidade aqui, essa unidade com Pedro, que é o princípio e fundamento dela. Portanto, nós agradecemos a Deus de estarmos como membros da igreja, com firmeza. Evidentemente temos dificuldades, temos nossas limitações, nossa igreja tem problemas, não vamos ficar cegos a isso, tem maus exemplos em todo lado, a começar por nós, que muitas vezes não somos fiéis, tem pecados, muitas vezes públicos, tem escândalos, muitas vezes até heresias penetram em alguns lugares, enfim, mas é a nossa igreja. E o que tem de errado não pertence a ela, não é dela, é o demônio que entra, como tem na parábola do joio e do trigo, como disse lá o dono do campo, o inimigo entrou e semeou. Vamos deixar. Quando chegar a época da colheita, a gente colhe e tira lá o trigo, a gente põe no celeiro e o joio a gente joga no forno e deixa queimar. Isso que vai acontecer só no fim do mundo. Portanto, agradecemos a Deus. Senhor, muito obrigado por ser membro. Eu sou membro da igreja. Muito obrigado, Senhor. A igreja do meu batismo, Senhor. Fui batizado, recebido como cristão, como católico. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Eucaristia que eu tenho. Obrigado pela igreja me dar uma mãe que intercede por mim junto a seu Filho Jesus, que é Maria Santíssima. Obrigado, Senhor. Quando eu caio, Senhor, eu vou ao confessionário, eu vou à igreja, em teu nome, me dá o perdão, me dá de novo a graça. Obrigado, Senhor, pelo alento. Obrigado, Senhor, pela força que eu tenho no dia a dia. Quando eu caio de cama, estou ali, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja que cuida de mim durante toda a minha vida, desde que eu era pequenino, Senhor, até agora e depois, quando eu morrer, vai estar comigo na sepultura. Essa igreja que vai rezar por mim, vai orar por mim depois da minha morte, Senhor. Essa é a nossa igreja. Então nós temos que amar essa igreja santa, mas com tantos membros pecadores e que precisamos todos por isso fazer penitência. Hoje é dia de nós agradecermos a Deus e sermos cristãos cada vez mais firmes, católicos mais convictos, que der para darmos bom exemplo, trazemos muitas pessoas para o nosso Senhor, sermos sal da terra e luz do mundo, neste mundo tão necessitado de nosso Senhor.
Rezemos então pela igreja, rezemos pelo nosso Santo Padre o Papa, rezemos pelos nossos bispos, pelos nossos padres que saem em missão, pregando, se dedicando por toda parte. Rezemos também por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão em risco de cair, aqueles que já caíram. Rezemos, peçamos a nosso Senhor pela nossa igreja. E para que cada vez mais todos nós cristãos nos unamos e assim haja um só rebanho e um só pastor. Que Maria Santíssima, nossa mãe, mãe da igreja, nos fortaleça nesse sentido. Amém.